Oi, eu sou a Juliana, sou enfermeira, sou especialista em enfermagem do trabalho, mestre em saúde pública e supervisora da Mantris da área de treinamento e desenvolvimento. E hoje eu quero falar com vocês sobre tabagismo. O Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado em 31 de maio. Ele foi criado em 1987 pela Organização Mundial de Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O tabagismo é o nome técnico dado ao vício em cigarro ou substâncias que contenham tabaco, como cachimbo, charutos e cigarros de corda. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Ele integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substâncias psicoativas. Nos mercados nacionais e internacionais, há uma variedade de itens derivados de tabaco, que podem ser usados de várias formas: fumado, inalado, aspirado, mascado ou absorvido pela mucosa oral. Todos contêm nicotina, causam dependência e aumentam o risco de contrair doenças crônicas não transmissíveis. Aqui no Brasil, a forma predominante do uso do tabaco é o fumado. Os produtos derivados do tabaco têm como princípio ativo a nicotina, que causa dependência física e psíquica. Ela é uma droga psicoativa que atua no cérebro na função cognitiva, incluindo memória, atenção seletiva e processamento emocional. Além de estimulante, a nicotina reduz o apetite, aumenta o batimento cardíaco, a pressão arterial, a frequência respiratória e a atividade motora. No Brasil, aproximadamente 20 milhões de pessoas são fumantes, quase 2 vezes a população de Portugal. O custo anual das doenças provocadas pelo tabagismo no país, em 2015, foi de aproximadamente 57 bilhões, e a arrecadação de impostos sobre produtos de tabaco é menor que 13 bilhões ao ano, ou seja, a conta não fecha. Neste gráfico, nós podemos ver a proporção de fumantes adultos na população brasileira por gênero, sexo masculino e feminino, no Brasil entre os anos de 1989 e 2019. A gente percebe aqui que os números vêm caindo, isso tanto entre homens quanto em mulheres. Neste outro gráfico, mostra a proporção de fumantes adultos na população brasileira por faixa etária e ano de pesquisa, também entre os anos de 1989 e 2019. A linha azul são 25 anos e mais e a linha laranja 18 a 24 anos. Vamos falar um pouco sobre a fumaça. Então, a fumaça do tabaco ela contém mais de 7.000 compostos e substâncias químicas. São muitos produtos, Então, os estudos indicam que no mínimo 69 destes compostos e substâncias provocam câncer. A fumaça ela é uma mistura de milhares de substâncias tóxicas diferentes que constituem-se de duas fases fundamentais, a particulada e a gasosa. E aí, dividindo essas fases. A fase gasosa ela é composta, entre outros, por monóxido de carbono, amônia, cetona, formaldeído, acetaldeído e acroleína. E a fase particulada contém a nicotina e o alcatrão. O tabagismo aumenta o risco de complicações de dezenas de doenças, em especial as cardiovasculares isquêmicas, infarto do miocárdio, derrame cerebral, doenças respiratórias como bronquite e enfisema e diversos tipos de câncer. O tabagismo é fator de risco para o desenvolvimento dos seguintes tipos de câncer: bexiga, pâncreas, fígado, colo do útero, ovários, esôfago, rins, ureter, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, boca e cavidade oral, faringe, cavidade nasal e seios nasais, estômago, cólon e reto, intestino, leucemia amiloide aguda. O tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa a maior parte de todos os cânceres de pulmão e um fator de risco significativo para acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos. Os produtos de tabaco que não produzem fumaça também estão associados ao desenvolvimento de câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim como muitas patologias bucodentais. A nicotina não causa câncer de pulmão, mas pode promover o seu crescimento e diminuir a eficácia dos tratamentos convencionais como quimioterapia e radioterapia. Provoca vasoconstrição periférica e aumento da resistência vascular periférica, tendo efeito negativo sobre o sistema cardiovascular e papel relevante no desenvolvimento de hipertensão arterial.
O tabaco, ele mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultados do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 1,2 milhões são resultados de não fumantes expostos ao fumo passivo. O tabaco mata até metade de seus usuários. Quase 80% do 1,1 bilhão de fumantes no mundo vive em países de baixa ou média renda. Aqui eu trouxe um vídeo do Drauzio Varella que explica as consequências do hábito de fumar. Eu vou deixar o link para vocês no final desse vídeo, vocês podem consultar também direto no canal do YouTube e ver as orientações do Dr. Drauzio sobre as consequências do tabagismo. E falando um pouquinho sobre a legislação do tabagismo, né, eu percebi que tem leis bem novas, bem recentes, de 2001, de 2019, e aí eu trouxe as mais interessantes. Então, a Lei Antifumo, que é de 2011, que é a Lei de Ambientes Livres de Tabaco, que é bem comum, né, hoje em dia a gente conhece bastante. Aí tem um projeto de lei de 2019 que amplia a proibição da publicidade dos produtos de tabaco, a proibição da comercialização de produtos de tabaco que contenha flavorizantes ou aromatizantes, que favorecem o primeiro contato de crianças e adolescentes, e infração de trânsito ao ato de fumar em veículos quando dentro do veículo, né, tiver um passageiro menor de 18 anos. Um outro projeto de lei também de 2019, ele institui a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de manufaturados de tabaco. É o projeto CID Tabaco. Ele tem como objetivo de financiar ações de controle do tabagismo, tratamento da dependência química e substâncias lícitas e ilícitas e outras políticas públicas de saúde. Os recursos advindos do CID Tabaco, eles podem contribuir ainda mais na redução do tabagismo no Brasil. Em tempos de pandemia, né, do Covid-19, não tem como não relacionar o tabagismo com o Covid. Então, os fumantes, eles parecem ser mais vulneráveis à infecção pelo Covid-19, pois o ato de fumar proporciona constante contato dos dedos e possivelmente de cigarros contaminados com os lábios, aumentando a possibilidade de transmissão do vírus para a boca. O uso de produtos que envolvem compartilhamento de bocais para inalar a fumaça, como narguilé, cachimbos d'água e dispositivos eletrônicos para fumar, como cigarros eletrônicos e cigarros de tabaco aquecido, eles também podem facilitar a transmissão do Covid-19 entre seus usuários e para a comunidade. O tabaco ele causa diferentes tipos de inflamações e prejudica os mecanismos de defesa do organismo. Por esses motivos, os fumantes têm maior risco de infecções por vírus, bactérias e fungos. O tabagismo é fator de risco para a Covid e, em caso de contaminação, é possível ter um maior comprometimento da capacidade pulmonar. Estudos mostram que os fumantes possuem mais chances de desenvolver sintomas graves da doença. Diversas pesquisas identificaram que entre os pacientes com pneumonia por Covid-19, as chances de progressões para formas mais graves da doença, como insuficiência respiratória e morte, foram significativamente maiores em fumantes do que entre os não fumantes. Aqui eu também queria salientar um pouquinho sobre o tabagismo passivo, que são as pessoas que não fumam, mas que são expostas às substâncias do cigarro. Essa exposição involuntária à fumaça do tabaco, ela pode acarretar desde reações alérgicas como rinite, tosse, conjuntivite, exacerbação de asma em curto período até infarto agudo do miocárdio, câncer do pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar e bronquite crônica, em adultos expostos por longos períodos a substâncias do cigarro de forma passiva. Entre crianças e bebês, o risco é ainda maior, particularmente porque elas são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo passivo e com risco aumentado de desenvolver doenças respiratórias, doença de ouvido médio e a síndrome de morte súbita infantil. Mulheres grávidas expostas ao tabagismo passivo correm maior risco de natimorto, malformações congênitas e feto com baixo peso ao nascer. Não há nível seguro de exposição ao tabagismo passivo, e a única maneira de proteger adequadamente fumantes e não fumantes é eliminar completamente o tabagismo em ambientes fechados. Aqui eu trouxe um outro gráfico que é a proporção de cessação recente nos últimos 12 meses,
segundo o gênero, né, de ex-fumantes maiores de 18 anos. Esses dados são de 2019, da Política Nacional de Saúde, e aí a gente percebe que os números vêm diminuindo entre os sexos, entre homens e mulheres, as pessoas estão deixando de fumar, ainda bem, né? Aí falando em parar de fumar, eu trouxe os benefícios de parar de fumar, né? O famoso stop smoking. Então, os benefícios imediatos. Nos primeiros 20 minutos, o ritmo cardíaco e a pressão arterial baixam. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue cai para o normal. Entre 2 a 12 semanas, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta. Os benefícios a médio prazo. Entre 1 a 9 meses, a tosse e a falta de ar diminuem. A partir de 1 ano, o risco de desenvolver uma doença coronariana cai pela metade em relação a um fumante. Em 5 anos, o risco de ter um acidente vascular cerebral é reduzido ao de um não fumante, 5 a 15 anos após parar de fumar. A longo prazo, 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para cerca de metade em relação a um fumante, e o risco de câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, colo do útero e pâncreas também diminui. Em 15 anos, o risco da doença cardíaca coronariana é o mesmo de um não fumante. Outros benefícios de parar de fumar é o aumento da longevidade em comparação aos fumantes. Por volta dos 30 anos, ganha-se quase 10 anos em expectativa de vida. Aos 40 anos, ganha-se 9 anos em expectativa. Aos 50 anos, ganha-se 6 anos em expectativa de vida. Aos 60 anos, ganha-se 3 anos em expectativa de vida. Então, quem para de fumar vive mais. E após o início da doença, né, com risco de morte, também tem benefícios rápidos. A pessoa que para de fumar depois de sofrer um ataque cardíaco, por exemplo, reduz em 50% as chances de ter um outro ataque cardíaco. E os benefícios de parar de fumar em relação às crianças, né, que sofrem com fumo passivo. Parar de fumar diminui o excesso de risco de muitas doenças relacionadas ao fumo passivo em crianças, tais como as respiratórias, a asma, por exemplo, e infecções de ouvido. Já em relação à fertilidade, parar de fumar reduz as chances de impotência sexual, dificuldade para engravidar, partos prematuros, nascimento de bebês com baixo peso e aborto espontâneo. Nós também trouxemos outros benefícios, né, de parar de fumar. Por exemplo, parando de fumar seria possível economizar e investir em viagens, lazer, educação, investimento e em muitas outras atividades que você gasta o seu dinheiro comprando cigarro, esse dinheiro vai sobrar e você pode investir de uma outra forma. Nós sabemos que parar de fumar não é uma tarefa fácil, então uma campanha da OPA de 2021, ela fala sobre que os ex-fumantes são vencedores. Parar de fumar pode ser desafiador, especialmente com o estresse social e econômico adicional que surgiu com os resultados da pandemia. A gente vai deixar um vídeo também no final desse treinamento para vocês verem essa campanha da OPA de 2021. Aqui nós deixamos os links, né, dos vídeos que foram mencionados durante esse treinamento. As referências que nós usamos para preparar esse material estão todas aqui também. Em nome da área de treinamento, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo e nos encontramos no próximo treinamento virtual.